que faz a gente desistir de algumas pessoas? O que faz você desacreditar que Deus pode usar você para libertar sua família, libertar os seus? Eu vou dizer para você que muitas coisas podem te fazer desanimar. Mas deixar de buscar por aqueles que Deus quer salvar é o mesmo que você se condenar. Quando você deixa de lutar pelos seus, quando você deixa de lutar pelas pessoas, você está desacreditando de você mesmo. Esse é um fato muito sério. Se você parar e pensar que antes de Deus chamar qualquer pessoa, seja um profeta, você lendo as histórias bíblicas, você vê os profetas que Deus chamou, que Deus enviou. Você vai ver muitos sacerdotes, você vai ver discípulos, apóstolos. Você vai ver em toda escala, em todo gênero, né? Tanto homens quanto mulheres, você vai ver Deus chamando essas pessoas para executar uma obra que é da vontade de Deus na terra. E ele vai usar pessoas, ele usa o pastor, ele usa o obreiro, ele usa o diácono, ele usa as pessoas que ele chamou separadas por ele. Quem são as pessoas separadas por ele? São aquelas pessoas que têm uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de busca a Deus. Uma pessoa que ama a Deus, ela quer que outras pessoas também amem a Deus. Eu posso fazer um comparativo? Eu sou pai de 3 filhos maravilhosos. Deus me deu filhos que alegram o meu dia todos os dias. Eu vou dizer para você, eu quero que todos amem meus filhos. Eu quero. Não quero que ninguém odeie eles, não goste deles. Eu amo meus filhos. E quero que todos amem eles também. Não quero que ninguém tenha algum problema com eles. Eu acho que é assim, todo pai, toda mãe é assim. A gente quer que eles sejam amados, nós não queremos que eles sejam desprezados. Nós queremos que eles sejam amados. E todos aqueles que nós amamos, nós queremos que outras pessoas também vejam essas pessoas como nós vemos. Então veja que o agir de Deus para abençoar uma pessoa através de você, começa em você amar a Deus. Porque o mesmo amor que Deus tem por um filho que é você, que sou eu, este filho recebeu esse amor, o mesmo amor Deus quer para os seus filhos que hoje estão distantes, hoje rebeldes. Então, o começo de uma pessoa que está declinando a fé de lutar pelos seus, é porque ela está desistindo de si mesma. Ela já não acredita mais que as pessoas podem mudar. Eu quero falar com você do profeta Jonas. Jonas capítulo 1 é onde eu vou começar aqui a nossa mensagem de hoje. Por que alguns estão desistindo da salvação dos filhos, da salvação do marido, da esposa, a salvação dos pais? Por que alguns estão tão negligentes ao que diz respeito à sua casa? Vamos pensar, vamos colocar diante de Deus, vamos apresentar ao Senhor o que a palavra dele diz e você faça uma comparação, você faça uma analogia sobre esse texto e veja se isso não está acontecendo com você. Jonas capítulo 1 fala assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu acho que o primeiro passo de você ter dificuldade em lutar por aquelas pessoas que você ama é pregar contra o que ela faz. Se tem uma coisa difícil de fazer, é pregar, é ensinar, é exortar uma pessoa acerca do pecado dela. Quando uma pessoa está em pecado, você, para apresentar a ela e falar do que ela faz de errado, é difícil. Então vejo que esse momento de Jonas é um momento difícil, porque falar para uma pessoa não é fácil. Imagine para toda uma nação. Os ninivitas, Nínive é a capital da Síria,
Nínive estava cheia de pecados, de maneira que Deus disse: Jonas, você tem que ir até Nínive e lá você tem que pregar, você tem que falar de todas as maldades que eles fizeram. Eu tenho visto o pecado deles. E vamos falar a verdade, tem pessoas que ela está num pecado, que ela está vivendo um pecado existencial em sua vida, que para ela todos os dias está tudo normal. Mas ela vive uma vida, um sentimento, palavras, atitudes que são totalmente contrárias. Aí Deus fala: Jonas, você vai pregar. Você vai lá e vai falar do pecado deles. Você vai mexer na ferida. Você vai lá e vai tocar na ferida e vai falar sobre o erro deles. Quando você recebe uma missão de trazer o recado sobre o erro de alguém, porque eu acredito que o Evangelho de Cristo, ele aponta o pecado, mas aponta também a solução, tá? Vamos pensar aqui, o que no Velho Testamento nós vemos? O apontamento de leis contra pecados, mas não se apresentava soluções. Jesus veio quebrando o paradigma de que o pecado é para a morte, o pecado é para a morte, o pecado é para a morte. Jesus veio para fazer que os pecadores se arrependessem de seus pecados. Então, qual que é a função pastoral? Qual que é a função daquele que vai lutar por alguém que está perdido? É pregar a verdade, ensinar a verdade, para que essa pessoa se arrependa. E como ela vai se arrepender se você falar de si mesmo? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que aprender a lidar, melhor dizendo, com a palavra, porque o que está escrito sobre aqueles que pregam, sobre aqueles que ensinam, sobre aqueles que estão à frente de trabalhos pastorais, sobre igrejas, sobre obreiros, o que a Bíblia fala? Que o obreiro, o pastor, ele precisa manejar bem a palavra da verdade. A palavra da verdade não é a coerência do que eu acho, ou do que eu penso ser certo, ou de uma ideologia criada pelo homem. Não. O que é verdade é o que sai da palavra. A palavra é a força que você precisa para você vencer os obstáculos. Por isso, há uma importância, uma relevância grande dentro de você quando você dá crédito à pregação. Então, aquilo que Jonas tinha que fazer era pregar. O fato é, ele só tinha que ir e trazer a palavra, falando sobre o pecado, explicando para eles que tais práticas eram pecaminosas e que aquilo desagradou a Deus. E de maneira que desagradou tanto a Deus, que ele foi enviado para este local, para a cidade deles, para falar da malícia e a maldade deles que subiu a Deus. Porque muitos que estão vivendo o pecado, o grosso, a coisa ruim, ela está vivendo o pecado porque ela pensa em seu coração, ela tem no seu coração, ela acha em seu coração que Deus não está vendo, que Deus não está se importando com ela. E aí onde mora o nosso problema. Nosso problema mora quando as pessoas esquecem-se da palavra, que as pessoas esquecem que é a palavra que faz com que ela venha a vencer a dificuldade. Só que o Jonas, ele tendo essa missão, eu acho que talvez muitas pessoas já fizeram como Jonas. Não quiseram cumprir a palavra porque já sabe a resposta. Por que sabe a resposta? Porque nós somos carnais. O Jonas, por mais que era um homem de Deus, tinha a palavra, era um profeta, ele era um homem carnal. Porque a pregação, eu creio, até o próprio pastor Jaime, né, nosso líder, pastor Jaime, sempre fala isso lá em São Paulo, né? Nós temos o líder pastor Fernando do Paraná e líder em São Paulo, pastor Jaime, líder de pastores. Ele sempre diz que nós temos que aprender, irmãos, nós temos que aprender que eu prego, você está ouvindo a pregação, mas quem fala com você é Deus. Se você está ouvindo acerca de pecado, acerca do que está errado na tua vida, você tem que conduzir tua vida no que é certo, sair do que está errado. Mover seu coração a viver a palavra de Deus. Só que olha o que diz aqui, Jonas capítulo 1, agora versículo de número 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele.
para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Veja então que após ele ter recebido a palavra, Deus manda ele ir para um lugar, ele vai para o outro. Eu quero adentrar aqui ao ponto de partida de que Deus deu a palavra. Só vai e prega contra a malícia, contra a maldade. Fale do pecado deles. Fale do erro deles. Era isso que ele tinha que fazer. Ele não tinha que pensar, mas Deus, se eu for lá e eles ficarem contra mim, se eu for lá e eles não aceitarem o que eu falar, Deus não disse para ele quais seriam os resultados, ele só disse que tinha que pregar. Às vezes nós estamos tão iludidos, nós estamos tão iludidos, sabe? Que a pessoa, pastor, eu já falei, eu já cansei de falar, eu já disse uma, já disse duas, já disse três e não resolveu. Aí você começa a cair no descrédito da palavra, você começa a desacreditar, não na pessoa mais, você começa a desacreditar na palavra. Lá em Atos a Bíblia fala, se tu creres, tu e tua casa será salvo. Aquele centurião, aquele servo, aquele carcereiro, ele pensou até em tirar a vida lá em Atos, capítulo de número 9, se não me engano. A Bíblia fala que ele tentou tirar a vida, é capítulo 16. Ele tentou tirar a sua vida. Ah, não tenho o que fazer, eles vão me matar, então eu vou tirar minha vida. Aí o Paulo fala, não faça tal coisa não. Não faça isso, porque se você crer, tu e a tua casa será salvo. Às vezes nós estamos tão descrentes que de tanto falar e não ser ouvido, que você fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar de mais nada. Eu não vou mais falar para o meu irmão que ele tem que ser salvo, não vou falar mais para minha irmã que ela tem que ir para a igreja, não vou falar mais para o meu cunhado, para minha cunhada, não vou falar mais para a sogra e para o sogro. Veja a diferença quando uma pessoa se converte. Quando a pessoa se converte, ela quer falar de Jesus o tempo todo para todo mundo. Mas por que as pessoas elas não dão essa relevância? Por que elas não dão o crédito acerca da palavra de Deus? Por que elas não continuam dando valia à palavra? Porque vai passando o tempo e elas vão vendo que as pessoas não dão ouvidos e ela começa a parar de falar. Ela vai desistindo. Jesus Cristo ensinou uma coisa importante a quem está num propósito de evangelização. Evangelização, que é um projeto de você sair apregoando a palavra. A Bíblia fala que Jesus enviou 70 discípulos. Esses 70 discípulos foram de 2 em 2 às casas, e quando chegavam às casas, batiam a porta. A Bíblia diz que aqueles que abrissem a porta era para que a paz de Deus fosse deixada ali. Olha, a paz do Senhor seja sobre essa casa. Mas a casa que não aceitasse a evangelização, o que Jesus falou? Bata o pó do seu pé, nem o pó daquela casa te presta. Bata o pó do teu pé e vai embora, vai para outra casa. Não é porque um não deu ouvidos que o outro não vai ouvir. Não é porque alguém da tua família não deu crédito que você tem que deixar de pregar, que você tem que deixar de falar. Não é porque uns não creem que outros também não vão crer. E eu digo para você, há sim pessoas que não vão crer na pregação. Há sim pessoas que não vão dar crédito à palavra. Não vai. Isso é claro, é notório. Há pessoas que não se serão salvas, não porque Jesus não quer, é porque elas não querem. Eu me lembro de um caso na Bíblia que chamava-se, como o nome da mulher, Abigail e Nabal. Abigail era uma mulher doce, uma mulher querida, uma mulher de gentil aspecto, de tratamento, de cuidado, cuidava bem do seu marido, apesar de Nabal ser um homem muito mau, um homem duro. Ela passou a vida toda lutando pelo seu marido. Ela passou a vida toda pleiteando. Ela impediu que um dia Davi tinha um problema com Nabal. Nabal iria ser morto pela mão de Davi. A mulher foi e pôs-se ao meio e disse, por favor, não deixe fazer isso com meu marido. Não deixe isso acontecer. Não faça mal para ele. Então,
A Bíblia fala que Davi retrocedeu, ela chega em casa e fala: Nabal, meu marido, hoje Davi iria te matar, mas graças a Deus eu consegui fazer ele voltar atrás da ideia dele. E o Nabal estava embriagado, jogado, parecendo que estava ali um lixo dentro de casa. A mulher olha para o marido e vê que mesmo sendo liberto, mesmo não tendo o Davi vindo matá-lo, tendo a liberdade, ele pouco se importa. E a Bíblia diz que passou o dia, no outro dia que ele estava são, a Bíblia fala que ele, quando ouviu falar do que aconteceu, a Bíblia diz que ele deu um infarto, deu ali um negócio nele e ele morreu. Tem pessoas que você vai lutar e ela não vai querer. Ah, pastor, então eu só estou adiantando a coisa, eu só não vou fazer porque eu sei que elas não vão mudar. Olha o que está escrito aqui, vou ler de novo, vou voltar lá no versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu não tenho que fazer o meu propósito, eu tenho que fazer o propósito de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Encontra para mim, por favor, aí, diretor, esse versículo. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Vamos colocar no nosso coração esse entendimento. Se Deus quer salvar todos, não somente a mim, Ele quer salvar o meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, tias, primos e primas de primeiro, segundo e terceiro grau. Deus quer salvar o meu avô, a minha avó. Deus quer salvar meus familiares também. Deus quer salvar aquele que está perdido na droga, no roubo, na prostituição, no adultério. Deus quer salvar a todos. O Senhor quer fazer esta obra. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que todo homem seja salvo. E Jonas recebeu a direção. Você precisa encontrar salvação. Pode pôr, por favor, em tela cheia, 1 Timóteo 2,4. Põe no versículo 3 para a gente poder pegar o começo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. O Paulo disse a Timóteo: lute por todas as pessoas. Lute pelo incrédulo, lute pelo orgulhoso, lute pelo duro de coração, lute pelo mentiroso, lute pela pessoa que desdém, despreza, que zomba, que apedreja. Lute por eles. Porque Deus quer salvar todos eles. Deus quer salvar a todos. Essa é a vontade de Deus. Deus quer salvar a todos. Então veja que Jonas, quando recebe a direção, ele não tem que questionar quem vai ser salvo, quem não vai ser. Ele só tem que ir lá fazer o que Deus pediu. Lembre-se que Deus só levanta uma pessoa para lutar por outra pessoa se esta pessoa já foi tratada. Jonas não é profeta por acaso. Jonas foi levantado para ir até essa cidade. Este propósito é o propósito da vida dele. Quantas pessoas receberam o propósito de Deus de salvar sua família? De levar sua família à salvação, melhor dizendo. Porque marido não salva esposa, esposa não salva marido, os pais não salvam filhos e filhos não salvam seus pais. Mas nós levamos eles a conhecer a Cristo, que sim traz salvação para eles. Embora você reconhecendo isso, sabendo disso, tendo convicção no seu coração que Deus salva, você ainda acaba negligenciando, acaba afastando-se de Deus, achando que o que adianta? Fulano não quer nada com nada, pastor. Eu já fui para a igreja, já fiz campanha, já orei, já jejuei, já fiz, pastor, olha, anos da minha vida eu passei lutando por essa pessoa, mas agora eu já não creio mais. Será que esse problema desta pessoa que você foi enviada para lutar por ela não mudou, só que você mudou? Esse é o problema. Você mudou. Você tinha um espírito de lutar, de buscar, de levar a palavra aos perdidos, mas deixando de lutar por quem está perdido, você se perdeu. E sabe por que eu digo isso? Porque o Jonas, ao invés de ir para onde Deus mandou, ele vai para Nínive. Aí vem uma tempestade, e a Bíblia fala que a tempestade não veio do inferno. Guarde isso. Essa tempestade não vem do diabo.
Tem pessoas que estão passando tribulações pesadas, a ponto de quase desistirem da vida. Sabe por quê? Porque você está negando fazer o que Deus te mandou. Você está passando por uma luta dizendo: ai, Deus me socorre porque o diabo está me atacando. Não é o diabo, é o próprio Deus que está permitindo você passar por isso, porque você está negando fazer o que Ele te mandou fazer. Você já não vai mais à igreja buscar pelo seu marido, porque você fala: esse aqui não tem mais jeito, pastor. Esse homem é ruim que só. Esse homem, meu Deus do céu, pastor. Pensa num homem ruim. Pensa num homem duro. Ou ao contrário, pastor, eu ia para a igreja buscar Deus pela minha esposa, para salvar meu casamento, mas pastor, vou te falar uma coisa, eu não quero saber, se essa mulher foi embora é até melhor, pastor, eu não aguento mais, já não quero saber mais de casamento, antes só que mal acompanhado. Outrora, outro momento, você buscava, você jejuava, você ia para a presença de Deus. Era como um profeta de Deus, era como alguém usado por Deus que não se cansava, que não se deixava levar. Hoje você está passando por uma tempestade que Deus permitiu que você passasse para você fazer o que Ele pediu para você fazer. Quando Deus te chama para algo, você não pode retroceder. Põe para mim na tela também, diretor. Acha para mim aí que Deus não quer que a gente retroceda. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Quem coloca a mão no arado não pode retroceder. Não pode olhar para trás. Você começou a obra de Deus, você tem que permanecer. Pastor, mas nada está acontecendo, pastor. Eles não mudam. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Agora, se você não crê, vou te falar bem a verdade, vai ser impossível mesmo. Vai ser impossível, porque você não dá crédito mais, você não crê mais, você não dá mais valia à palavra, você não se fortalece, você vive desatento, não dá atenção às coisas que estão acontecendo à sua volta. Pode pôr para mim tela cheia. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando você começa a lutar pela sua família, lutar por as pessoas que você ama, você parar de fazer isso, põe de novo em tela cheia, por favor, põe de novo aqui. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A pessoa que ela olha para trás, a pessoa que ela despreza a palavra, a pessoa que ela tem o recado de Deus, ela tem a solução do Senhor, ela sabe que Jesus fez por ela já recebeu libertação, recebeu cura, ela já recebeu de Deus e ela começou a fazer o mesmo pelos seus. Aí a Bíblia fala: quem começa e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, quem se tornou uma pessoa inapta, quem se tornou uma pessoa que não terá direito de salvação? Você mesmo. Quando você desacredita nas pessoas, quando você deixa de cumprir a palavra, a pessoa que está perdida não muda e você piora. O perdido não muda e você piora. Simples assim. E agora? Talvez você diga: pastor, eu não sabia que deixar de fazer também traria problema para mim. Eu pensei que se eu buscasse a minha salvação somente já estava tudo certo. Ótimo você que busca a sua salvação, mas a sua salvação está atrelada. Desde o momento que você conheceu da palavra de Deus, você tem dever de pregar a palavra. E eu posso te provar de novo. Põe para mim na tela, Marcos 16:15. Isso é um dever de todo convertido ao evangelho. Olha o que diz ali: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Desde o momento que você aceitou Jesus, que você batizou-se nas águas, desde o dia que você disse: a minha família vai servir a Deus, desde esse dia, a palavra de Deus declarada em Marcos 16:15 é um dever seu, é um dever meu,
É um propósito que nós não podemos olhar para trás. Senão, como Jesus disse em Lucas, nós vamos retrocedendo, retrocedendo. Desanimamos de lutar pela família, familiares. Desistimos de lutar pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Desistimos de lutar por pessoas de longe. Mas vamos passando o tempo, você também vai desistindo dos de perto. Ah, pastor, não adianta, essa mulher é ranzinza, não tem o que fazer. Ah, pastor, esse homem aqui pensa num homem difícil de lidar. Ô, pastor, coração de pedra. Você tem que lutar. Jesus alcançou você. Aí a tempestade veio para o Jonas, assim como vem para mim e para você, quando nós nos afastamos. Versículo de Jonas 1, agora no versículo de número 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos, porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte saiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Olha um pouquinho para o pastor aqui agora, deixa eu dar atenção aqui ao cuidado dos versículos que nós lemos. Quando Jonas está passando por essa tempestade, ele se cala. Ele vai para o porão do navio. A Bíblia fala que o navio estava quase afundando. As pessoas de dentro desse navio estavam jogando as coisas para fora para aliviar o navio, para que se mantesse ainda ali em cima das águas. Só que está todo mundo preocupado, querendo cuidar da sua vida para não morrer. E o Jonas está no fundo do barco, dormindo. Será que não é teu caso, irmã? Será que não é teu caso, irmão, que da hora do culto, dá o dia de você ir para a igreja, você não vai mais? Quando você se reunia para orar, você não se reúne mais. Você já não tem mais aquela fé que você tinha. Você está tão distante que o mundo está caindo à sua volta, você está dormindo. Desanimado, desanimada. Não é dormindo porque você está cansado, você está dormindo porque você está querendo fugir do seu compromisso com Deus. E o pior de tudo é, todos estavam clamando, estavam com as velas acesas, né? Uns acendem vela, outros começam, né, irmão, se ajoelhar. Outros acreditam que clamava a deuses, né? A sol, a lua, clamava tanto quanto é coisa que ninguém respondia. O único que tinha o Deus verdadeiro era o Jonas. Talvez seja o caso da tua casa, a única pessoa que tem o Deus verdadeiro, que conhece Jesus, que sabe que Jesus transforma, que cura e liberta, é você. E é você que não faz nada, você está dormindo. E o problema de todos que estavam ali era a culpa daquele que estava contra Deus. Quem trabalha contra Deus não prospera. Salmos 56, versículo 9. Ponha para mim na tela esse versículo. Salmo 56, versículo 9. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Enquanto você continuar calada, enquanto o Senhor continuar calado, enquanto o Senhor deixar de fazer por causa que está difícil, os seus inimigos não vão retroceder. A tua tempestade não vai passar. A tempestade que veio sobre você não é do inferno, eu repito. A tempestade, ela veio de Deus. Tem a tempestade do diabo e a de Deus. Tem gente que por estar refugando, está deixando a palavra de lado, você está sofrendo porque você se desviou. Você está sofrendo porque se desviou do caminho de Deus. Você está em desobediência e é por isso que você está passando pelo que você está passando hoje. Porque você saiu da palavra. Agora, o que fazer? Olha só quando uma pessoa ela está perdida, ela não tem mais prazer de buscar por ninguém.
Comecei falando isso e vou terminar falando isso. O versículo é o 10. É o versículo 9. E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, e que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. Quantas pessoas, pode voltar para mim, quantas pessoas não estão assim? Quantas pessoas, elas não estão, muitas vezes, todo mundo está percebendo. Amigos teus que você tinha na igreja, amigos seus que você tinha congregacionais, amigos que você sempre te encontraram na igreja, que te encontrava você no domingo, que dava a paz do Senhor, o irmão que te encontrava na quarta-feira da família, que te encontrava na sexta-feira da cura e libertação, aquele irmão que sempre estava presente. Todos sabiam que o afastamento de Jonas era a raiz do problema. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão se afastando e as pessoas que estão à volta dela sabem que a luta que essa pessoa está passando é porque se afastou de Deus. E você não vai ter mudança se você não se voltar a Deus. Eu tenho aqui poucos minutos, eu acho que eu falei até demais na verdade. Eles então fazem que Jonas seja lançado no mar, porque o próprio Jonas diz: olha, eu reconheço, e essa tempestade que vocês estão passando é culpa minha, é só me lançar para fora do barco que a tempestade vai parar. Lançaram o Jonas para fora do barco, a tempestade parou. Agora, a pergunta que eu faço a você: por que você desistiu de lutar por aquelas pessoas que você ama? Por que você desistiu de falar de Jesus? Você acha que vai ser bom para você? Deixar de falar do amor de Deus será pior para você do que para as pessoas que iriam te ouvir. Porque as pessoas que ouvissem você tinham a chance de se arrepender e mudar, e você continuar firme. Mas você deixar de falar é como se você fosse para um inferno. Credo, pastor, sim. Jonas capítulo 2, deixa eu encontrar aqui o versículo. Jonas capítulo 2, e orou Jonas, é o versículo 2 do capítulo 2 de Jonas. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor de dentro da barriga do peixe, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Como disse, sempre tem o problema, mas também tem a solução. Quando Jonas decidiu de verdade buscar a Deus, ele se encontrava já no inferno. Ele já não tinha vontade para mais nada, ele já estava praticamente morto. Ele já estava ali nos minutos finais. Ele estava no último fôlego de vida. Só que Deus deu tempo a ele. Ele fala: Senhor, estou clamando do inferno para onde eu quis vir. Tem pessoas que estão nesse inferno, não é porque o diabo quis, não. É porque você quis. Você que se afastou. Você que se desviou. Você que saiu da vontade de Deus. E por isso você está sofrendo. Agora, quando você voltou a clamar, quando você voltou a buscar a Deus, porque quando você clama, os inimigos retrocedem. Quando você ora, quando você prega: ah, pastor, mas ninguém muda. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Quem está ouvindo, que diz a palavra em Ezequiel, ouça ou deixem de ouvir, fale a verdade. Sejam rebeldes ou não, fale a verdade. Porque Deus vai usar, vai colocar você naquilo que Ele quer fazer. Aí Deus vai trabalhar com aqueles que estão ouvindo você falar. Agora, se você não acredita mais, nem você busca mais, como você quer que alguém busque? Então, coloque no seu coração que se você voltar-se ao Senhor, Deus restaura a tua morada e você pode voltar a pregar e ver as pessoas se arrependerem e voltar a ser feliz novamente com Jesus. Amém? Deixa eu apresentar os copos com água ao Senhor. Feche os olhos e ore comigo. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus te louvo e te agradeço por esta palavra, pois, meu Deus, quantos estão neste caso, que retrocederam, que não creem mais, que já não esforçam-se pelos seus,
que não buscam por sua família, que não buscam, meu Deus, conhecer a verdade. Jesus, eu te peço que o Senhor coloque, meu Deus, nas águas a qual a te apresento agora uma unção. Uma unção, meu Deus, em todos os sentidos, para curar, para libertar, e uma unção também de despertamento, para despertar essa pessoa que está dormindo no fundo do navio, que está dormindo, ó Deus, que está vivendo uma vida totalmente aversa ao Evangelho, aversa à verdade, que já não luta mais pelos seus, porque desanimou. Meu Deus, eu oro e peço que o Senhor coloque uma unção nessas águas, para que aqueles que estão doentes, quando beberem desta água, sejam livres de seus males. Meu Deus, pessoas com pedras no rim, pedras na vesícula, pessoas, ó Deus, que estão com problemas nos joelhos, nas pernas, pessoas que estão com problemas, meu Deus, ósseos, problemas musculares, problemas respiratórios. Jesus, entra com tua ação agora. Coloque nesta água o teu poder, Pai. É o poder que vem do alto, é o poder do céu. Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, Pai. E todos que beberem desta água crendo, receberão do Senhor resposta. Jesus, faça, meu Deus, que o doente, o que está acamado, seja livre. E que quando beberem desta água, seja livre, meu Pai, da doença e da enfermidade. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado pela vida desta pessoa. Assim, ó Deus, eu apresento a todos nas tuas mãos e te peço que, segundo sua palavra, possamos ver o testemunho desta pessoa voltar para a tua presença e muitos, ó Deus, que estavam perdidos se convertam ao seu nome, para a tua glória, em nome de Jesus. Se você crê na unção dessa oração, na unção que está nesta água, beba desta água e seja livre em nome de Jesus.